estou melhor com isso. Você é deles, você é eles. Fazer o quê? Oh, yeah. Tô te ligando pra te alegrar. Ou estou mais velho, por isso. Só não sei se é mesmo esse o sentido que ser velho quer dizer, mas pode crer. PC Lamar. Olá. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim, obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Deixa eu falar aqui com o pessoal para fazer só uma introduçãozinha. Recentemente, ele lançou o disco A Enigmática Palavra Perdida de PC Lamar, sob um céu vermelho de verão, com 5 faixas longas e bem produzidas. PC Lamar é quem está aqui com a gente para a gente bater um papo bem legal. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, primeiro álbum. Qual que é a sensação, hein? Pô, a sensação assim de poder apresentar um trabalho depois de alguns testes realizados, alguns experimentos e a experimentação maior com o álbum, né? E ter passado por algumas ideias, algumas estéticas, algumas propostas diferentes e finalmente trazer algo mais completo, não acabado, porque na arte nunca está terminado, né? Sempre um processo, mas um processo, digamos, um pouco mais amadurecido, digamos assim. Todas as músicas são da sua autoria? Sim. 5 faixas longas, né? Por que faixas longas? É porque, digamos que foge um pouquinho, assim, da proposta do que hoje nós consumimos enquanto streaming, enquanto música de streaming, que são faixas de 3 a 4 minutos, geralmente. Já são músicas mais curtas, né? E aí no disco a gente tentou trazer uma espécie de... tal como um livro, assim, sabe? Onde cada música é como se fosse uma espécie de capítulo que traz um conjunto de ideias e que está dentro de um conjunto maior de ideias, que é o disco como um todo, digamos assim. Tem todo o conceito, né? Gostei, que legal, que legal. Nesse sentido a gente tentou fazer como se fosse uma obra que tivesse esse conjunto de ideias, e aí eu me remeto a algumas ideias da filosofia, algumas ideias da sociologia, e não sei se daria para falar sobre elas agora. Não sei. Dá, eu até coloquei aqui, né, na próxima pergunta, que é observações políticas, filosóficas e existenciais. A sonoridade, né, que passeia entre o rock e o pop, e na primeira canção, Acorde, chega a flertar com a bossa nova. Essa mistura foi proposital? Foi algo assim que você se jogou e disse, eu quero trazer isso para o meu álbum? Foi e não foi, né? Foi no processo mesmo, assim. Principalmente o rock de raiz sempre esteve presente no meu trabalho musical desde o princípio. Né? Eu comecei a trabalhar com música em meados de 2015, assim, e o rock foi o carro-chefe, digamos assim. E aí o folk veio no meio desse caminho. E o experimentalismo veio nos últimos tempos, assim. E aí no disco que foi, digamos, começou a ser produzido em 2019, por aí. Uns 2 anos, mais ou menos. Na construção das músicas, no arranjo, no processo de arranjar as músicas e toda a finalização da coisa. Foram vindo assim essas nuances fora da curva, né? Como a bossa nova, como
como algumas coisas de efeitos e sonoplastia que a gente acabou trabalhando também, que tá lá que faz parte do disco. E todas essas coisas fora da curva vieram no processo, não foi totalmente pré-pensados, né? Pré-projetados, vieram no decorrer, mas o folk e o rock são elementos que estiveram sempre presentes. Eu acho que isso é muito legal, porque isso também acaba refletindo a sua evolução, o seu amadurecimento, né? Sim, porque, por exemplo, quando você começou a produzir o disco lá no final de 2019, então o PC Lamar de lá, ele não é o mesmo PC Lamar de agora, né? Você aprendeu muito mais, você se aprofundou muito mais, né, em alguns temas, em alguns assuntos. Então, a gente vai também construindo quem nós somos ao longo do tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é, inclusive, uma das ideias que estão presentes no disco, que é essa construção no fazer. Tipo, você vai aparecendo à medida em que você vai fazendo, né? Você vai se elaborando à medida que você vai caminhando, à medida que você vai se autoprocessando. Isso tanto conosco, quanto com as coisas, com as ideias, com tudo, né? É uma retroconstrução, né? Uma retrocomposição, digamos assim. Muito bem. Dá pra gente fazer mais um trechinho, então, pra gente conhecer um pouco mais? Sem dúvida. Vamos lá, então. Vou fazer o próprio, que foi tido como um single do álbum. Saiu clipes dessa música e, enfim, é como se fosse a síntese do álbum, digamos assim. O próprio, então. Vamos lá. Sim, eu sou o próprio, que move, que promove a situação. Como eu passo minha mão, meu teto na razão. Se dentro de casa ou caminhando na calçada, lendo livro, fazendo nada, o próprio que promove a situação. Com meu texto, minha mão, meu passo, narração. Sim, eu próprio, dentro ou longe dos campos cafezais, fábricas e colegiais. O que se toca com a fábula se morde com os dentes ou se esconde igual covarde. Apenas a mentalidade burguesa pequena. Ah, não. Muito bem. Quando a gente está começando a se empolgar, você para? Não faz isso, não. Eu fico pensando que é pra parar. Não. Acostumado Pode ficar à vontade. Com as coisas, velocidade. O álbum, ele é de estreia, mas você já vem atuando na cena maranhense desde 2016, é isso mesmo? Mais ou menos, por aí mesmo. E aí, o que é que rolou de 2016 pra cá? Já tem uns anos bons aí. Bem, então, 2015, 2016 eu tava com a banda Aurora Negra, que era uma banda de rock. Nós conseguimos ainda gravar algumas coisas, nós temos um EP lançado de 2016, fins de 2016. Sim. Nós nos apresentamos em alguns eventos da Universidade Federal de Alagoas, algumas festas particulares. E aí a banda precisou terminar as atividades e em 2017 eu passei a carreira solo, né, e experimentar mais o folk, né? Foi nessa época que eu conheci o folk, todos os grandes nomes do folk, como Bob Dylan, aqui no Brasil, Zé Ramalho, etc. E pude me aprofundar nessa área. E aí,
trouxe a gaita também para o meu trabalho. Hoje não trouxe ela aqui no programa, mas é um elemento bastante presente assim, no meu trabalho. E aí, tipo, comecei também algumas coisas de produção, tanto na produção cultural quanto na produção fonográfica ou produção audiovisual. Eu tenho alguns clipes que eu mesmo produzi, músicas também. Nesse meio tempo eu fiz uma viagem a Recife, toquei um mês e alguns dias, pude tocar lá, conhecer o pessoal da cena de lá. Que massa. Também experimentei tocar na rua, toquei na rua aqui em Maceió, toquei na rua lá, ajudei a construir o movimento antropofágico miscigenado, que é um evento também autoconstrutivo, assim, tipo de artistas alagoanos de diversas linguagens, tanto da música, quanto da poesia, quanto do teatro, que a gente se reunia no foyer do Teatro Deodoro e hoje o projeto está tomando outros rumos. Também contribuí com eventos da gravadora Crooked Tree Records, que era uma gravadora local, um selo local, e de 2009 para cá vim trabalhando apenas nesse disco, assim, com relação aos meus projetos. Muito bem. Muitas vivências, viu, nesses últimos anos. O álbum, inclusive, ele foi produzido com recursos da Lei Aldir Blanc, Ministério do Turismo, Secretaria de Cultura daqui de Alagoas. Foi bom ter esse apoio para você? Foi fundamental, na verdade, assim, principalmente nesse período de pandemia, né? Onde, sei lá, a fonte de renda principal, que são os eventos, estiveram totalmente parados. E aí, sem esses recursos, seria uma história totalmente diferente e certamente mais difícil, assim, esse processo de isolamento e produção, né? Porque a gente precisou se isolar, todo mundo sabe, mas enquanto produtores artísticos, nós não paramos, né? Nós estivemos, na medida das possibilidades, né? Produzindo ali como nós podíamos produzir. E muita coisa foi produzida em casa. Pude construir um pequeno estúdio assim, nesses anos. E aí esses recursos foram fundamentais, e é fundamental assim, ressaltar também que são recursos advindos dos nossos próprios tributos, né? Os tributos que nós pagamos, a lei Aldir Blanc e os novos projetos também de incentivo à cultura que estão tramitando. E, se eu não me engano, inclusive hoje vai haver votação no Senado para que haja uma segunda Aldir Blanc e uma lei também chamada Paulo Gustavo, que é justamente para ordenar fundos para incentivar a cultura. E movimentar, pois ainda estamos parados, né? Nós estamos vendo aí Carnaval sendo cancelado. Nem tudo voltou, né, também ainda. É interessante a gente sempre falar disso, porque é uma cadeia, né? A gente não só tem os músicos, os cantores, né? Também tem um pessoal que trabalha com a iluminação, tem um pessoal que trabalha com o som. Cadeia gigantesca, né? Muitas pessoas. Muita gente. A cadeia movimenta muito. A cultura movimenta muito. Muito, verdade. A gente tem até imagens de um clipe seu que foi gravado nas ruínas de Bebedouro. Vamos dar uma olhadinha aí? Esse também foi produzido por você? Sim. Isso, Calado. Fala um pouquinho aí pra gente dele. Cadê, meninas? Vamos colocar aí pra gente ver, assistir. Aí, vamos falar um pouquinho dele? Calado foi produzido no ano passado. Nós conseguimos, dentro do possível, assim, porque a gente sabe que há diversas restrições, na verdade, de acesso à área, né? De acesso à área que já está isolada em diversos lugares, assim,
dentro dessas restrições, nós conseguimos filmar, nós conseguimos trazer um pouco do que a letra da música fala, né? E isso, apesar de tudo, uma produção de baixo orçamento, não dá para negar isso também. E nós ficamos bastante satisfeitos com o resultado, né? É uma produção independente, etc. E uma equipe reduzida também. Sim. Mas foi significativo para você gravar aí, né? Totalmente. Porque a gente vê que é o cenário, né, de muita dor também. Sim. Porque as famílias, elas precisaram sair, né, dos seus lares, das suas casas, né? Dor e ao mesmo tempo de silêncio, né? Isso. Ela sente isso, assim, tipo... é como se as pessoas apenas tiveram de aceitar esse destino, assim, sabe? É como se não houvesse alternativas, nem perguntar, olha, você está submetido a isso, o que você acha disso? Tipo, é isso que vai acontecer e você apenas tem de aceitar isso, né? E aí isso nós tivemos, e aí até a música chama Calado, né? Sim. Tem uma espécie de, sei lá, trazer um pouco disso, né? E várias outras coisas que estão nesse contexto, assim, no sentido tanto local quanto nacional, né? Muito legal. A gente vê o avanço da extrema-direita, a gente vê várias minorias sendo atacadas a todo momento, a gente vê, enfim, diversas questões no sentido da opressão, no sentido do silenciamento social, principalmente das camadas menos empoderadas, digamos assim. Muito bem, vamos lá então, vamos ver mais um trecho aí de Calado, Você Lama. Uma tarde inteira de gravação, a gente estava comentando aqui, tá? Enquanto vocês estavam vendo também aí. Uma tarde inteira de gravação, não foi, Priscila? Foi bem intenso. A gente contou com a ajuda de algumas nuvens, né? Para dar uma amenizada no sol. Né? Porque assim, sol à tarde aqui em Maceió, não é muito tranquilo não, né? Ainda mais com a roupa um tanto quanto pesada, né? Sim. Foi tranquilo, deu pra gente fazer legal. A gente teve ali a participação do coletivo No Vermelho, Sim. Que são os meninos Cospe Fogo, e também a participação do nosso amigo Sebagem. Muito bom. Um artista, cantor, compositor da terra também. Muito bem, então quem quiser conferir o seu álbum, como é que pode fazer o seu trabalho, os seus singles, por favor, fique à vontade. Nós estamos nas diferentes plataformas de streaming, canal no YouTube também, e nas redes sociais. Redes sociais como PC Lamar, tanto nas redes sociais quanto nos diferentes streams.
Muito bem, então, PC Lamar, lá nas redes sociais, nos streams. Confira, tá, gente? Por favor, a enigmática Palavra Perdida de PC Lamar, sob um céu vermelho de verão. O álbum já está disponível. Ficou lindo, inclusive, a capa. Parabéns, quero muito parabenizar você. Ficou massa demais. Podem ir lá, tá? Conferir. Obrigada pela sua presença aqui junto com a gente, por mostrar um pouquinho do seu trabalho. Eu adorei. Vamos fechar com música, então? Vamos lá? Mais um trechinho aí. Essa se chama Cidade Desabando. Tá. Olha essa cidade, ela está desabando de verdade. A parte que está entre minha casa e você. Olha, entre minha cama e a sua. Cientistas disseram há mais de 2 décadas, nesta atividade há alguma coisa incorreta, mas não deram trégua. Sujaram lençóis, abafaram jornais, assustaram meus pais. Mas que coincidência, não, saudade era tanta que acabou por forçar a cidade que rachou. Chamaram autoridades que falou: não existe área amarela, não existe laranja, nada, ou é tudo vermelho. Forte, muito forte a letra. Mas é isso, tratando aí, né, retratando um pouquinho, né, do que aconteceu, do desastre ambiental, né, que Maceió vive hoje, aqueles bairros. Principalmente. Essa principalmente. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, PC Lamar. Obrigada por compartilhar aqui um pouquinho com a gente. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Bom dia, viu? Bom dia. PC Lamar lá nas redes sociais e nas plataformas de stream. Obrigada, viu? E olha só, antes da gente fechar o nosso programa, vamos agora com matéria. Fernando Palmeira vai trazer mais informações sobre o que é que abre e o que é que fecha agora no feriado de carnaval que vai acontecer. Vamos lá descobrir. Nós vamos começar agora com a Andréa Geraldo, que é presidente da Aliança Comercial de Maceió, e ela nos fala dessa programação especial. Diz aí, presidente. O carnaval é uma data muito significativa para o setor do comércio, uma data muito importante para o nosso setor e principalmente para alguns segmentos como fantasia, maquiagem, calçados, vestuário. Mas esse ano tivemos, né, a informação de que o carnaval seria cancelado devido a tudo que a gente está passando e compreendemos sim a necessidade desse momento de a gente não estar contribuindo com a aglomeração. Aqui no centro de Maceió, propriamente dito, nos fale sobre a programação, o que abre, o que fecha e nesses dias de carnaval, como é que ficará? Esses dias de carnaval, o sábado de carnaval, dia 26 de fevereiro, estaremos abertos em horário normal, das 8 às 14 horas. Porém, na segunda-feira, dia 28 de fevereiro e na terça-feira, dia 1º de março, o centro estará fechado, voltando a abrir na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia. A tônica é facultatividade, ou seja, lojas que poderão abrir, opcional, lojas que com certeza irão fechar, né? Isso. O centro da cidade, ele tem essa característica da independência dos estabelecimentos comerciais abrirem ou não, uma vez negociando com o seu quadro de funcionário. Então, o que é que eu digo? Que vocês procurem as redes sociais, o Instagram, se comunicar com as empresas que, caso vocês tenham interesse
de vir aqui na segunda ou na terça-feira de carnaval para se certificar se de fato elas estarão abertas. Agora vamos falar um pouquinho também da programação especial dos shopping centers de Maceió, Maceió Shopping, Parque Shopping, lá na parte alta, no Benedito Bentes, o parque da região, lá o shopping da região. A programação dá prioridade ao lazer, ao entretenimento, praça de alimentação, cinema e uma programação também especial para esses estabelecimentos, né? A minha informação precisa é com relação ao centro da cidade, porém temos a informação que os shoppings irão sim abrir em horário especial, praça da alimentação e também as lojas. Então que as pessoas liguem para o seu shopping de interesse e que procure ver, porque eles estarão sim abertos no período do carnaval. Não esquecendo também uma prioridade que está sendo dada às salas de projeção, ou seja, aos cinemas desses principais shoppings de Maceió. E um outro detalhe importante que a gente passa é que os estacionamentos estarão liberados gratuitamente para os nossos visitantes, o turista, como também para os consumidores de Maceió. Isso, o que a gente pede é que a população em geral colabore, entendendo que o momento ainda não é de sair para a rua, o momento não é de aglomerar, o momento é de ainda se respeitar esse processo de pandemia. A gente viu o que aconteceu no período do final do ano, onde houve um grande número de aglomeração e os casos aumentaram. O que a gente não quer é isso, que esses grandes números, né, de contágio venham atrapalhar ainda mais a saúde, que é o nosso bem maior, tampouco o setor econômico. Pelo centro comercial tradicional de Maceió, onde estamos nesse momento aqui, na Moreira Lima, dá para a gente ouvir em muitas lojas o frevo tradicional do carnaval e esse clima. Não temos muitas decorações, mas há um ambiente, há uma atmosfera do carnaval que não pode ser esquecida, afinal de contas é uma das tradições, uma das festas populares de maior poder no Nordeste especialmente. Deixa a mensagem em nome de todos esses empresários do comércio, tanto do comércio central de Maceió como dos shoppings, e todos os trabalhadores, os comerciários em geral, para que tenhamos um carnaval na medida do possível, acatando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, para que tenhamos essa pandemia em breve, bem distante de todos nós. É isso aí. Inclusive, a Aliança Comercial, em parceria com a Prefeitura, fizemos aqui o projeto que foi o frevo correndo no centro. Então, todos os sábados do mês de fevereiro, tivemos sim aqui blocos de frevo de carnaval, percorrendo o centro da cidade, para que de toda forma não houvesse aglomeração. Afinal de contas, a gente também tem que olhar para o lado da cultura, olhar para o lado do artista, valorizar o artista. Afinal de contas, também o nosso artista também esperou muito por essa data. E o setor como um todo, de certa forma, tem que respeitar esse momento e dizer que vocês venham para o centro está, sim, com um grande número de pessoas circulando, né? A gente não quer que tenha aglomeração. Inclusive, nessa época do comércio, é a época de transição de coleção. Então, tanto essa semana como a semana após o carnaval, teremos grandes promoções. Não vamos ter o frevo de fato e de direito, mas vamos ter uma grande folia, um grande frevo de preços baixos na semana posterior ao carnaval. Então, se preparem, porque aqui vai ter, sim, grandes oportunidades de você ter o produto seu desejado por excelente oportunidade de preço. Sempre é carnaval e Maceió está nesse contexto, mesmo com todas essas recomendações, mesmo com todas essas apreensões, e que nós tenhamos esse carnaval mais sóbrio, mais tranquilo, mais acima de tudo, mais animado, e aproveitando as grandes promoções do nosso sistema de comércio de nossa capital, o centro de Maceió, o comércio tradicional, como também todos os shopping centers. Um recado que vem dos sindicatos, dos comerciantes do interior do estado, dos polos como Arapiraca, Palmeira dos Índios, Sertão, é que lá também vai ser opção do empresário abrirem alguns dias, fecharem outros dias, mas respeitando acima de tudo esse calendário histórico tradicional, para que tanto o consumidor como o trabalhador ele tenha a oportunidade sim do lazer com toda a segurança de saúde que o momento exige. Aqui do centro de Maceió, Fernando Palmeira com as imagens de Chico Nogueira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525, NET
claro, sempre em defesa das tradições e do nosso comércio. Muito obrigada, Fernando Palmeira, pelas suas informações. Parabéns aí pelo trabalho seu e do Chico Nogueira. E olha só, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Voltamos amanhã, a partir de 9h30 da manhã. Eu conto com você aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.